E aí, gente, vamos falar, dar continuidade ao outro vídeo, né? Sobre esse Dom Juan, que estava adormecido no Virgulino, o Lampião, o rei do cangaço, né? Será que esse Dom Juan estava mesmo esquecido e não morto quando foi libertado? Ou ele tinha aquelas desculpas para ficar separado das mulheres, que traziam desgraça, as mulheres traziam desgraça, né, para os homens, os seus grupos ficariam vulneráveis, né, às polícias, e eles não podiam manter relações sexuais às sextas-feiras, porque trazia desgraça, não é? Então, a mulher ia amolecer homens, é, e então eles tinham que estar sempre dispostos ao combate, às refregas, né? E a conveniência que havia do virgulino, né? E ele transmitia isso para os outros que eu seguia, para todos os seus grupos, né? Então, isso sempre me despertou, né, a curiosidade. Por que isso, então, né? Então, veio através das minhas pesquisas, das minhas análises, né, que eu fui também procurar entender o porquê dessa falsa religiosidade no Virgulino, que tinha que rezar o ofício todos os dias, que levava muita oração, né? Mas será que era realmente alguma fé também, a fé do Virgulino que estava ali para o proteger? Será que era? Eu tenho cá as minhas dúvidas e ele usava alguns símbolos, por exemplo, a flor de lis, sem saber nem o porquê, mas seria superstição. As estrelas eu já sei o porquê. As estrelas, essa questão de dizer, porque ele usava as estrelas, o símbolo do rei Salomão. Na realidade, o rei Salomão, se fala em estrela, essa coisa, porque o rei Salomão, ele se vestia de roupa de ouro e nos dias de sol, aquilo dali reluzia, brilhava feito as estrelas, né? Mas depois, primeiro o virgulino ele usava no chapéu, que já seria uma espécie de demonstrar algum poder, que ele queria ser poderoso, né? Ele usava antes as moedas nos chapéus, depois ele vai trocar pelas estrelas, né? E as estrelas são exatamente, gente, não tem nada a ver com o símbolo do rei Salomão, tem a ver com porque o Virgulino queria ser capitão, coronel, tenente, ele queria realmente demonstrar que era poderoso, né? Que era aquelas estrelas ali era o símbolo do poder, né? Que ele não tinha mais ao passo que ele se dizia capitão, ele colocava os grupos em fila, né? Para marchar. Pode observar que tem as fotos dos seus meninos tudo assim, em ordem, né? Como se estivessem, como se fosse um pelotão. E o Virgulino seria o comandante, né? Então, as coisas que o Virgulino usava, depois ele vai tender para usar as indumentárias, as roupas com, digamos assim, já os símbolos ele permanecem no chapéu, o chapéu das mulheres era diferente, mas aí ele passa a adotar, usar flores, florzinha, roupas coloridas, bustier, os culotes eram mais que os culotes normais de um militar, ele já parecia mais uma saia, tudo. E ninguém sabe lá dentro do mato, quando ele ficava lá com os garotos dele, né? Será que o Virgulino não tinha nenhum momento de, digamos assim, de a sua sexualidade morria ali, ele ficava se resguardando, gente? Não dá para entender dessa forma.
Será que dava para ele ficar sempre dizendo, não pode se fazer, praticar sexo com mulheres às sextas-feiras, porque depois de praticar sexo, tinha que se limpar, se lavar, se banhar, porque aquilo dali era nojento, né? É isso que nós entendemos, né? Aquilo dali era, e além da superstição, era como se ficassem sujos, imundos, aí teriam que se banhar e primeiro, antes dos atos sexuais, eles tiravam as orações, que tudo isso também faz parte de ritual, né? De uma pessoa neurótica, e no caso o Lampião era tudo, ele era narcisista, ele era neurótico, ele era, né? Ele era desconfiado, narcisista eu já falei, e ele era um grande psicopata, por isso que ele era tão temido. Aí algumas mulheres disseram o seguinte, como a Cila deu um depoimento, ele era muito calmo, o Candeeiro também falou isso, né, numa entrevista que ele deu. Né? Ele era muito calmo, ele era nada, exatamente a personalidade do psicopata. Eles são astutos, mas eles são precavidos, falam pouco, sabem conversar, né? Aprendem, mesmo sendo analfabeto, semi-analfabeto, como era o Virgulino, mas eles sabem manter, assim, se aproximar das pessoas, principalmente de pessoas de classe, assim, digamos, governadores, donos de fazenda, coronéis. As pessoas dizem, não, ele era... Os coronéis, ele tinha raiva de coronel, ele não tinha raiva coisa nenhuma de coronel. Ele era parceiro dos coronéis, inclusive emprestava dinheiro para os coronéis, como foi o caso do coronel Petros Alcântara, se não me engano, né? Que ele emprestou, ele roubava muito, emprestou dinheiro para o Petros, e o Petros comprou 16 ou 17 fazendas e foi caindo na besteira de enganar o Virgulino, um psicopata, imagine só, gente, não havia como. Né? Aí o Virgulino tocou fogo nas fazendas todinhas, né? E o outro fato que eu não vou deixar de falar é que o Virgulino tinha uma amizade muito estreita com o Luiz Pedro, né? Tinha inclusive um pacto, né? Que morreriam juntinhos, né? E o Luiz Pedro foi quem sugeriu ao Virgulino procurar uma mulher, né? Está no livro da Adriana, está no livro da Adriana aqui, ó, Negreiros, né? O Luiz Pedro diz para ele, fala para o Virgulino, que havia em Malhada da Caiçara uma mulher que era separada já, que era uma mulher fácil, né? Porque quando ela largava o marido, ela ia para as festas, e aqui tem o nome do João Maria de Carvalho, que era o encarregado de abaixar o fogo, apagar o fogo da Maria. Portanto, a Maria não era tão inocentezinha como se fala, a Maria já era uma mulher, digamos, que conhecia as quebradas da vida, né? Que aí ela resolve seguir o Lampião, e esse seguir não foi por amor, foi mais eles se identificaram, houve um processo de identificação, porque ambos eram invertidos, né? O Virgulino, para ele foi bom demais, foi maravilhoso que a Maria entrasse para o cangaço, porque agora ele ia dar evasão aos seus desejos que estavam ligados desde muito antes, desde sua infância, né, às linhas da rendeira, né, por isso que ele cantou Lê Mulher Rendeira, ou Lê Mulher Rendar, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Essa letra, essa música não foi feita para outra mulher, que não para a própria avó dele, que era a mãe substituta, né, e que ele apaixona-se, isso é o complexo de Édipo, isso é simbólico, né? Mas também uma coisa que ele dormia com a avó, né? E pode ter se erotizado muitas vezes, desde garoto, vai crescendo ali tudo, e a avózinha não percebia, né? Mas provavelmente ele se erotizava sim, né? Dormindo junto com a avó, que a gente sabe que isso não é
que toda criança depois tem que ter o seu lugarzinho, o seu quarto, sua cama, né? E depois ele vai despertar as paixões dele por alguma pessoa que substitua aquele amor, o amor do complexo do edipiano, né? E então, no meu entendimento, o Luiz Pedro queria livrar-se do Virgulino, mas tinha um medo terrível, porque ai de Luiz Pedro se morresse distante do Virgulino. E tanto que morreram, provavelmente, ali em Angico, provavelmente, não sabemos exatamente as circunstâncias, mas eu, no meu entendimento, o primeiro tiro que o Virgulino levou na parte fronto-parietal foi dado pelo Luiz Pedro, mas o Luiz Pedro vai embora, depois volta para certificar se o Virgulino havia morrido realmente, porque era uma ameaça para ele. Se o Virgulino houvesse ficado vivo, seria ameaça para o Luiz Pedro. Aí o Luiz Pedro, quando volta, já não tem mais tempo, porque é morto antes pelo Mané Velho, né? Isso aí na literatura, para quem quiser ler no livro, inclusive, do Dr. Amaury, né, Correia. Né? Tem um capítulo onde ele fala isso, que ele disse que o Espírito voltou para cumprir a promessa. No meu entendimento, ele voltou para cientificar se o Virgulino estava realmente morto, porque haveria as duas possibilidades, ou ele terminar de matar o Virgulino, quem terminou foi o Panta de Godói, ou ele se mataria e morreriam os dois juntinhos, assim como a fruta e o caroço terminariam juntos, sempre juntinhos.